pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Contos Anê, né? Bom, assim, acho que essa leva de vídeos vai ser um cadinho de reclamação, né? O vídeo anterior que vocês assistiram, né, da leva, né, o vídeo anterior que saiu no canal, já tem um tempão que eu gravei, né? Então, assim, vai ser quase 2 vídeos de reclamação junto, reclamação, né, muitas aspas, mas assim, falando sobre minhas frustrações como autora nessa vida, né? Se você caiu de paraquedas nesse canal e tudo mais, né? Tem vários vídeos aí explicando sobre as minhas histórias e tudo mais, tananã. Né? Na verdade, eu queria que esse vídeo fosse diferente, né? Eu gostaria muito que esse vídeo que eu vou gravar hoje fosse uma divulgação, né, de uma coisa que eu abri no final do ano passado, acho que foi setembro, né? Mas não vai ser. Vai ser uma manifestação da minha frustração com relação a muitas coisas. Uma delas é a minha carreira de escritora esse ano, que tá braba a situação. Enfim, bom, deixa eu ver aqui no meu roteiro. Então, o título desse vídeo é Eu tentei fazer uma newsletter e não deu certo, né, que é o adicional. Mas assim, né, como eu falei, eu queria muito que esse vídeo fosse uma divulgação da newsletter que eu abri, né, mas não foi. Vamos lá. Vamos contar o contexto da história toda, que é um pouquinho longo, segurar minha mãozinha e vamos. Eu sou uma pessoa que fica muito no Twitter, muito em rede social, né, ainda mais em momentos de tédio no meu trabalho e tudo mais. E assim, lá por setembro do ano passado, né, alguns autores, né, começaram a abrir newsletters, né. O que é newsletter, para quem não sabe? Na verdade, a newsletter nada mais é do que um e-mail informativo. Então você pode, por exemplo, se inscrever na newsletter, né, de um autor que você gosta e ele vai contando para você das novidades do que ele tá fazendo. Você recebe coisas exclusivas lá e tudo mais, pananã. Assim, mas é um boletim informativo, né, que as pessoas se atualizam sobre essa pessoa de forma exclusiva direta no e-mail, né? E tem a ver um pouco com o jornal também, né, como se fosse um jornalzinho do autor, digamos assim, né, a grosso modo. E aí lá por setembro de 2022, né, o Twitter, né, que depois que o Elon Musk pegou, virou uma porcaria, eu sei que eu já falei isso no outro vídeo, mas enfim, não sei se foi no vídeo desse canal ou foi do outro canal. Mas, né, tinha uma plataforma, né, acho que tinha essa plataforma que era linkada no Twitter, que era o Revoer. Eu acho que é assim que fala. E aí, né, um monte de autores que eu conheço, alguns, né, alguns autores que eu conheço começaram a abrir newsletter, né, e tal. E assim, achei a ideia legal, porque assim, eu gosto assim, de falar sobre minhas histórias, de escrever sobre as minhas histórias e contar novidades, né, e assim, eu queria tentar de alguma forma ter assim, algum contato direto com a minha meia dúzia de leitores. E eu confesso, eu abri na onda, mas eu pensei muito antes de seguir a onda, sabe, eu pensei, poxa, será que eu abro? Será que eu vou? Porque assim, eu sentia no âmago do meu serzinho humano de que eu ia me frustrar. E infelizmente eu estava certa. Pois é. Então, mais ou menos lá por setembro, nessa leva, nessa época, né, eu abri o Boletim de Anelândia, que foi o nome que eu batizei a minha newsletter. É que assim, eu não consigo não dar nome às coisas. Mas eu chamei de Boletim de Anelândia. E aí, né, eu confesso que como tudo, né, que eu faço, né, eu me dedico e tudo mais. E eu tava muito empolgada no começo, né. Tinha um pouco de receio, mas eu falei assim, não, vamos tentar fazer funcionar. E aí, né, divulguei nas minhas redes de autora de que eu ia abrir e tal, paraná, anunciei, saiu a primeira edição, que justamente o número 1, a edição número 1 é o meu receio de abrir newsletter. Que aí ali eu falo tudo, tipo, que eu tava com medo, que eu tava, né, ansiosa, com medo de não dar certo e tal, mas que eu ia tentar. Né, e até me apresentei, né, pra quem não me conhecia e tal, e enfim. Pulamos aí 6, 7 meses, a newsletter não deu certo, e me custou o Tumblr do Contos Anê, se vocês viram 2 vídeos atrás. Pois é. Porque duas coisas aconteceram, na verdade. Primeiro que a plataforma que eu usava foi descontinuada, ou seja, anunciaram tanta plataforma e deu 2 meses a plataforma foi descontinuada. Aí eu troquei para o Substack, que é onde eu fiz as últimas edições, eu postei a última. Qualquer coisa eu deixo até o link da newsletter aqui embaixo, só pra vocês verem o que já saiu, porque assim, eu escrevi algumas coisas pra lá. Então assim, talvez é um material que eu use pra outra coisa, talvez eu bate no Tumblr do Contos Anê aquele material. Mas aí eu fui para o Substack,
né, que é uma plataforma que, assim, você pode pagar e tudo mais, e aí o Tumblr entendeu isso de forma errada, então o Tumblr que eu tinha há 11, 12 anos, eu perdi por causa dessa porcaria dessa newsletter. Eu falo porcaria mesmo porque, assim, eu estou tentando pensar com meus miolos, porque, assim, o que eu tinha na cabeça quando eu abri isso? Sério, de verdade. Vocês devem estar assim, ela é maluca. Eu sou maluca mesmo. Um desabafo aqui, né? É aquela coisa. Eu tava com muito receio, eu sabia que eu ia me frustrar e eu me frustrei. E eu fiquei muito triste, na verdade. Porque assim, se você está assistindo esse vídeo, né, meninas? Assim, como eu falei, eu queria fazer um vídeo de divulgação. Mas na verdade vai ser só um vídeo de eu tentar abrir uma newsletter, mas eu fechei porque não deu certo. Basicamente. E eu juro que eu tentei. Não foi por falta de tentativa. Não foi porque eu escrevi 3 edições e eu cansei. Não, até porque se eu tivesse escrito só 3 edições, ela tinha acabado junto com o Revoer, né, a newsletter. Enfim, abri o boletim de Anelândia em setembro, né, e aí já aquela coisa, eu comecei super empolgada, super animada, querendo escrever, querendo falar sobre as minhas histórias, porque assim, tem muita gente que acompanha a minha carreira, né, mas, por exemplo, esse canal aqui ele é um cadinho antigo, então tem muitos vídeos falando sobre as histórias antigas, mas nem todo mundo conhece. Né? Então aí aproveitei a newsletter para falar sobre Super Agentes, aproveitei a newsletter para falar sobre o projeto que eu estava fazendo ano passado, que era o 12 meses com Minorim, que tem até playlist aqui no canal, se vocês quiserem conhecer, os contos ainda estão de graça, né, no tempo que esse vídeo está saindo. Eu falei sobre algumas outras histórias minhas, né, contemporânea erótica, falei sobre o Jimmy, falei sobre o Diário da Escrava Amada, mas aí, mas assim, não só assim falar sobre a obra, mas levantando algumas outras questões, por exemplo. Sobre superagentes, toda a minha carreira basicamente é norteada por superagentes, né? Eu falo brincando, mas assim, praticamente quase todos os meus livros eu faço referência indireta aos superagentes, sou direta. Então assim, a cor de roupa das personagens e tal, temática e tudo. Mas aí eu falei, porque assim, é uma história que eu falo muito e as pessoas não conhecem. E aí a terceira edição que foi sobre o 12 meses, eu acho. Né? Eu não lembro se foi Super Agentes o 2 ou se foi o Super Agentes 3, não lembro. Mas enfim, depois eu falei sobre o projeto do 12 meses com o Minorim, o que era, porque assim, as pessoas nas redes sociais não prestam atenção nas coisas. Eu falei sobre esse projeto, falei sobre o Jimmy, né, sobre essa coisa de eu narrar com voz masculina, sobre o Diário da Escrava Amada, acho que foi uma das edições mais legais, assim. Foi um pouco pessoal demais, a minha terapeuta até brigou comigo porque eu escrevi aquilo, mas que eu falei assim sobre os avisos. Ah, não foi sobre essa que ela falou, não. Na verdade, eu escrevi até a edição, foi a número 4, que eu falei sobre muitas coisas dos meus receios e tal. É uma edição muito legal, que eu gostei muito de escrever, achei muito importante, mas aí a minha terapeuta brigou comigo falando que eu não devia ter falado aquelas coisas. Então, enfim, se vocês quiserem ler, é o número 4. Mas aí a do DA em específico, né, eu falei sobre essa questão da literatura sensível, dos avisos de gatilho, o que a gente como autor pode fazer para esquivar dessas coisas. Então assim, eu tentava, de alguma forma, né, trazer alguma temática legal, alguma temática diferente, que não só falar dos meus livros. Claro que eu também falava sobre os meus livros, mas agregando outros temas. E assim, eu gastei muito da minha criatividade ano passado e um pouco desse ano fazendo a newsletter. E assim, gente, eu vou ser sincera com vocês. Tinham 10 pessoas, né? Porque assim, a newsletter, pra quem não sabe, né? Você assina. É como se você seguisse a newsletter, né? Como se você desse follow. Né? Você se inscreve na newsletter e toda vez que tem atualização, ela chega no seu e-mail ou fica lá no aplicativo e você é avisado para você fazer a leitura. Tinha 10 inscritos, né? 10 subscriptions, que fala. Mas não passava disso. Comecei com 7, aí depois aumentou para 10, né? Isso ainda na primeira plataforma, a segunda plataforma continuou com a mesma quantidade, né? E ficou por isso até o final. E assim, eu mais lá para janeiro, fevereiro, até agora que estou gravando junho, né? Eu soltava assim uma edição a cada 15 dias e um extra. No começo eu comecei postando muito para ver se, né, dava uma movimentada, mas aí depois eu tava fazendo 2 por mês e uma bônus. Às vezes 1 por mês e uma bônus. E aí eu já tava me frustrando porque, assim, era uma coisa que eu estava gastando meu tempo, gastando a minha energia e, assim, né, não tinha ninguém lendo. Na verdade, tinha uma pessoa lendo. Toda vez que eu postava atualização, tinha uma pessoa que lia. Era essa única pessoa que lia. Enfim.
Me frustrei, de verdade. Então, assim, eu tentei fazer uma newsletter, mas, assim, gente, eu não sei o que é que acontece comigo. Pode ser que vocês vão achar que eu sou idiota, besta, que eu tô reclamando de barriga cheia, mas, assim, inclusive vai ser o outro vídeo que vai sair no meu canal, mas, assim, eu tenho esse bloqueio de não conseguir, assim, me divulgar na internet, de fazer muita coisa e tal. Não consigo. Não consigo. Então, assim, as pessoas, infelizmente, não têm interesse no que eu tenho pra falar. E especificamente numa newsletter. Imagina num canal do YouTube, na verdade, né? Esse canal aqui tem quase igual ao meu canal do YouTube pessoal mesmo, né? Mais de 10 anos e tem poucos inscritos, poucas visualizações, né? E tudo bem pra mim, sabe? Eu acho que eu já cheguei num ponto que eu aceitei e tá tudo bem. Assim, eu só me frustrei porque foi uma coisa que eu gastei minha energia. E eu confesso que, assim, no começo eu estava gostando, porque, assim, eu gosto de escrever, eu gosto de falar sobre os meus livros. Eu sempre tenho alguma coisa pra falar sobre meus livros, por isso que tem esse canal, sabe? Mas aí me custou um Tumblr, me custou... Inclusive, foi um agregador pra minha piora da minha saúde mental desse ano, né? Junto com os outros fatores, né? Não sei se todo mundo me acompanha. Aliás, ninguém deve me acompanhar, né? Enfim, acabei de falar que eu não consigo, né? Enfim, coisas pessoais que estão me bloqueando esse ano, estão me perturbando esse ano, minha saúde mental não tá muito boa, sabe? Ano passado eu tava com a saúde mental bem melhor, então por isso que eu consegui até manter o projeto de contas e manter a newsletter ao mesmo tempo. Então, assim, parabéns para mim. Assim, até a edição 10, eu já tava sentindo que não ia rolar, entendeu? Aí desabafei com alguns grupos de autoras que eu tenho, tudo mais. Aí uma das pessoas falou, ah, não, tenta, você começou agora e tudo mais, vai lá, vai que as pessoas leem, não sei o quê. É que, assim, é uma faca de dois gumes também, porque, assim, é um efeito em cadeia. Porque, assim, eu não tenho vontade de divulgar porque ninguém vê. Porque ninguém vê, eu não divulgo. Aí vira um ciclo. Enfim, complicado, né? E não tinha ninguém lendo, e aí eu tava gastando meu tempo, e eu já tô muito frustrada com muitas coisas esse ano, e essa foi mais uma delas. Então, assim, na última semana... Vou botar a data aqui, porque eu não lembro que saiu, né? Mas eu tô gravando depois que eu fechei a newsletter já. Aí eu decretei oficialmente, assim, encerrei. Na verdade, não encerrei, né? Assim, pra mim, eu vou ser sincera pra vocês. Eu coloquei na newsletter que talvez fosse ser temporário ou permanente, né? Que eu falei na newsletter que eu ia dar um tempo na newsletter. Mas eu acho que vai ser um tempo permanente, sabe? Assim, talvez eu volte daqui a alguns anos, ou talvez eu não volte nunca mais, ou talvez eu não volte naquela plataforma em específico. Sabe, e assim, me frustrou muito, porque eu tenho... É triste você ser uma pessoa que tem muito pra falar e ninguém quer escutar. Sabe, é muito complicado. Me frustrei com a newsletter, né? Tentei fazer, trazer alguma coisa legal, assim, porque pode ser que algum outro autor estivesse lendo, ou até meus leitores estivessem lendo. E assim, eu gosto de falar sobre essas coisas com assuntos diferentes e tudo mais, né? Agregando alguma coisa, né? Trazendo algum conteúdo interessante. Mas não rolou. E assim, eu acho que eu lancei 19 edições. Foram 19. Eu tinha ideia até o 25. Quer dizer, eu tenho ideia até o 25, tá anotado. Né? Tanto que, né, eu já tinha programado que ia sair. Então, assim, eu tinha até o 25. Na verdade, eu tinha a pretensão de escrever até o 25 pra ver o que dava e aí encerrar. Mas aí eu não quis. Entendeu? Eu só cansei, não queria mais. Falei, não quero mais, tô cansada. Porque, assim, é uma das poucas coisas que eu estava escrevendo esse ano e, assim, não estava dando pra lugar nenhum. E, assim, gente, sendo sincera, se for pra eu escrever uma coisa que ninguém lê, eu escrevo as minhas histórias que pelo menos depois eu posso lançar em físico e eu vendo presencial. E, assim, o que é que vai ser da newsletter, né? Eu falei que fechei e tudo mais, se era temporário ou permanente, né? Permanente, provavelmente. Né? Porque assim, a questão de dar uma pausa foi o conselho de uma outra amiga autora também. Ela falou, não fecha e encerra de uma vez não. Você pega, dá uma pausa, e aí se você voltar, você voltou. Se você não voltar, tudo bem. Entendeu? Você deu uma pausa lá, você avisou que ó, não vai ter atualização, pode ser permanente, pode ser temporário. O que vai ser da newsletter? Bom, pelo menos eu vou deixar o que eu... Talvez eu pegue as coisas que eu escrevi e coloque no Tumblr novo do Contos Anê. Né, pelo menos para não perder esse arquivo memorial e tal, porque eu escrevi, né, material, né, não vou perder o material, e talvez eu deixe até lá no Substack aberto mesmo, que vai que, né,
Na verdade, eu queria que esse vídeo não fosse só eu reclamando, contando as minhas frustrações e tudo mais. Eu não sei se fez sentido, eu não sei nem que ordem cronológica ficou essa bodega, porque assim, eu tenho um roteiro, mas às vezes eu olho e sigo ele de outra forma. Mas assim, eu queria muito que fosse um vídeo assim mais alegre, mais feliz, de que eu falasse que eu tô atualizando a newsletter, se vocês quisessem acompanhar e tudo mais, mas não tem mais nada pra acompanhar. Se vocês quiserem ler o arquivo e ver o que eu já escrevi, fiquem à vontade, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo de qualquer forma. E assim, né, como eu falei, talvez eu pegue os textos que eu escrevi pra lá e coloque no Tumblr do Contos Zanê, o novo, e deixe lá. E quem sabe depois, informalmente, virem aquilo ali, vire postagem pro Contos Zanê mesmo, né, as ideias. Mas me frustrei muito, como 90% das coisas que eu tento fazer, né? E vai ser tema do meu canal pessoal, vocês podem ver lá depois, né? Que linka até um pouco com esse vídeo. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado de ver essa pessoa reclamando da vida aqui, né? Tem outros vídeos mais legais, mais felizes, sem reclamação sobre newsletter e tudo mais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por vocês terem assistido até aqui, né? E sigam o Contos Zanê, as redes estão sempre aí embaixo, né? Leiam meus livros na Amazon, meus livros estão lá. Tem lançamento programado para esse ano, vai sair em nome de Jesus. Não estou escrevendo, mas estou preparando o lançamento, pelo menos isso. Então, beijo, beijo, tchau, tchau. Cheerio!